O primeiro turno das eleições municipais chegaram ao fim e não foi só o Cláudio Marçal que ficou de fora, que ficou sem um mandato eletivo. Vários nomes ligados a esse mundo gospel, né, também não conseguiram lograr êxitos, alguns bem poucos é que conseguiram chegar lá. E o vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês exatamente quem foram os perdedores, quais foram os perdedores, quais foram os nomes que ficaram de fora e também, obviamente, quais foram, né, dentre os mais populares, os mais conhecidos, aqueles que conseguiram um cargo, um mandato eletivo. Vamos para a tela? A primeira pessoa, o primeiro nome que a gente já tem aqui de cara é a Cristina Mel, que foi candidata a vereadora pelo PL lá em Nova Iguaçu, e ela conseguiu obter 1.413 votos. Uma votação, salvo engano, talvez a maior que ela tenha obtido até agora. Ela já foi candidata algumas outras vezes, né, a esse cargo de vereadora lá em Nova Iguaçu, nunca conseguiu esse mandato, nunca conseguiu lograr êxito, mas dessa vez ela ficou como suplente, obtendo 1.413 votos. A cantora Cristina Mel, que é um dos nomes mais famosos, mais conhecidos desse mundo gospel, né? 1.413 votos, dependendo do tamanho da cidade, é um número importante, né? Mas ficou de fora. Um outro nome, e aí talvez seria a cereja do bolo, mas essa daqui é a Vitória Souza. Ela foi candidata pelo Partido da Democracia e Social Democracia, e lá em Votuporanga, em São Paulo, que vem a ser a terra natal, né? A terra natal da Vitória, e ela obteve apenas 52 votos. Para alguém que tem cerca de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, obter apenas 52 votos em sua terra natal foi de fato muito estranho. Eu fiz um vídeo recentemente, agora há pouco, sobre o fundo partidário, e citei que a Vitória Souza não recebeu nenhum valor de fundo partidário. Eu não sei se o que aconteceu aqui foi, ela de fato foi candidata e se empenhou para vencer as eleições, ou ela foi candidata, se inscreveu, mas não se dedicou, não fez campanha, e aí acabou que não obteve não obteve nenhuma votação, né, expressiva, digamos assim. Isso pode ser um problema para a Vitória, porque se ela foi candidata, como de fato foi, apenas para ajudar o partido, não sei se você sabe, mas há uma coisa chamada cota de gênero. Todo partido precisa ter uma porcentagem de mulheres candidatas. E existe também uma coisa chamada fraude à cota de gênero, que é quando os partidos colocam mulheres apenas para preencher essas vagas, que são fundamentais para que se consiga montar um grupo de candidatos a vereadores. E aí, essas mulheres não se empenham, não se dedicam, às vezes até recebem um valor irrisório e não fazem qualquer tipo de campanha, e no dia da eleição nem ela mesma vota nela. Se foi esse o caso, a Vitória pode ter cometido fraude à cota de gênero, e por essa razão ela pode ser julgada, condenada pelo TSE, pelo TRE inicialmente, né? E pode ficar inelegível por 8 anos. Repito, se ela foi candidata apenas para ajudar o grupo dela, mas não obteve nenhum valor de fundo partidário, não utilizou do seu espaço para fazer campanha, não fez campanha efetivamente, mas ainda assim manteve o seu nome como candidata, né? Eu consultei, confesso que eu não ouvi nenhum protocolo de pedido de renúncia da sua candidatura. Então, eu quero crer que ela não fez campanha. Não é possível a Vitória Souza fazer campanha e ficar com 52 votos. Né? É muito estranho. Eu vi as redes sociais dela também, confesso que não vi muita coisa lá. Então, preciso ser justo, né? Poderia dizer aqui que ela simplesmente foi derrotada, foi humilhada, mas o fato é que existe nessa possibilidade dela não ter se empenhado. O que é pior, o que pode ter incorrido em fraude à cota de gênero, lá em Votuporanga. Mas vamos aguardar, isso é apenas uma opinião preliminar, isso pode ser, obviamente, depois bem esclarecido, né? Vamos lá em frente. A Vanilda Portieri, que disputou pelos Republicanos lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, mais uma vez, agora obteve 511 votos e também não foi eleita, ficou apenas como suplente, bem distante, né, de conseguir assumir o mandato lá em Sorocaba, mais uma vez disputando a Vanilda. A irmã dela já havia sido prefeita, teve um problema, parece que até foi caçada lá atrás, né, que era Sakamoto, né, era Sakamoto, depois acabou mudando de sobrenome depois que ela separou do marido, enfim, mas a Vanilda quis trilhar pelo caminho da irmã, que foi prefeita da cidade, mas acabou que até agora não conseguiu nem mesmo lograr êxito como candidata a vereadora. Esse é o
pastor Eloy, né? Você deve conhecer o Eloy, muito conhecido também nas redes sociais, e inventou de disputar pelo PSD lá no Rio de Janeiro, obteve 1.689 votos, uma votação considerada basicamente irrisória para o tamanho, né, que é o Rio de Janeiro. Os nomes que conseguiram serem eleitos chegam a mais de uma centena de milhares de votos, que é o caso do Carlos Bolsonaro. Então ele só teve 1.689 votos, não conseguiu ser eleito o pastor Eloy lá no Rio de Janeiro. A Gisele Nascimento, ela foi candidata pelos republicanos, obteve 3.265 votos também no Rio de Janeiro. Ela foi candidata na eleição passada, a deputada federal, também não conseguiu lograr êxito, e agora tentou uma sorte, né, para a vereadora. Basicamente repetiu a votação que teve para deputada, e talvez até menos, se não me engano, e aí também não foi eleita vereadora no Rio de Janeiro, né? Às vezes é difícil você conseguir converter a sua popularidade na música e etc. para as urnas, sobretudo dentro desse cenário evangélico. Os evangélicos são terríveis. Você pode ver dentro da sua cidade aí, muitas vezes o candidato da igreja não consegue ter voto o suficiente ou para se eleger, ou não tem tanto voto quanto tem fora da igreja, né? Os evangélicos acabam se comprometendo demais e não apoiam os próprios candidatos. A Rosane Félix já foi deputada estadual, né, pelo Rio de Janeiro. Eu lembro, inclusive, que ela fez uma dobradinha na época com a Flor de Lis, né? A Flor de Lis foi federal e ela estadual. As duas acabaram vencendo, foram as candidatas da MK naquela época. E agora ela está tentando, não foi reeleita na eleição passada, agora tenta ser vereadora pelo Rio de Janeiro. Obteve uma votação importante, né? 11.312 votos, é um número bem expressivo, mas ainda assim bem abaixo do necessário, né, para sentar na cadeira. O Vaguinho é uma peculiaridade, né? Porque ele é o candidato do pastor Silas Malafaia no Rio de Janeiro para vereador, obteve 9.523 votos, veja, bem menos do que a Rosane, né? Mas não ganhou a eleição. Ele recebeu R$1.300.000 de fundo eleitoral. O PL destinou, muito provavelmente pela ligação do Vaguinho com o pastor Silas Malafaia, isso é indiscutível. Mas a ADVEC não elegeu o Vaguinho, o que é estranho, né? Talvez isso se explique pelo fato de que o pastor Silas Malafaia vem ele mesmo se desgastando, né? A sua própria imagem, sua própria figura como liderança política. E aí ele se dedicou muito nessa eleição também, lá em São Paulo, a bater na campanha do Pablo Marçal. Agora, há quem diga que o pastor Silas Malafaia foi o responsável pela derrota do Pablo Marçal. Ele conseguiu fazer o Pablo Marçal perder a eleição, mas não eleger um vereador, é muito contraditório, né? Eu vou falar já sobre o que aconteceu com o Pablo Marçal, a minha opinião, né, sobre por que, na minha opinião, ele perdeu. Então o Vaguinho tá fora. Tá fora, né? Não conseguiu chegar lá. O Leniel Borel, ao contrário do Vaguinho, que pegou 1,3 milhão e recebeu 1,3 milhão de fundo, o Leniel só recebeu 49 mil. E ainda assim obteve 34.350 votos. 59 votos, uma votação extremamente expressiva, tá aí entre os mais votados, né, sem dúvida, do Rio de Janeiro, disputou pelo PP, o Leniel Borel. Naquele caso do Henri Borel, a gente inclusive entrevistou aqui o Leniel, gente boníssima demais, gente boa de primeira qualidade, foi eleito vereador, e a gente torce para que ele consiga fazer um excelente mandato, né? Agora vai ficar ali no lugar daquele criminoso que ceifou a vida do filho dele. Então parabéns para o Leniel, que obteve essa importante votação, e claro, não foram só os evangélicos que elegeram o Leniel, mas também, né, também os evangélicos, por isso que a gente destacou aqui. O Joma era esperado uma votação um pouquinho maior, porque ele é aquele candidato caricato, né? Você lembra do Tiririca, que acabou sendo um camarada extremamente bem votado nos seus primeiros mandatos, porque era aquela ideia de voto de protesto, né? Não pegou, o Joma não conseguiu essa pegada de voto de protesto e obteve pífios 103 votos, obtendo cerca de R$50 mil de fundo partidário, né? Veja que interessante, o Joma recebeu até mais do que o Leniel de fundo partidário e ainda assim não conseguiu chegar lá.
Um outro nome importante, e aí candidata do PT lá no Rio de Janeiro, foi a pastora Edilene das Matas Fechadas. Ela disputou, também entrevistei ela aqui, ela disputou pelo Rio de Janeiro, obteve 99 votos para a Câmara de Vereadores do Rio. Obviamente também não conseguiu chegar lá. O Álvaro Tito, né, porque não há barreiras, você sabe, é o slogan dele, obteve 879 votos. Essa também, obviamente, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Álvaro disputa, mas também disputou pelo Podemos, não conseguiu ser eleito vereador no Rio de Janeiro. O Marcelo Aguiar já foi deputado federal, já foi vereador em São Paulo, mas dessa vez a eleição foi extremamente disputada, essa é a grande verdade, né? O Marcelo Aguiar também disputou pelo Podemos, infelizmente não conseguiu ser eleito vereador lá em São Paulo. Ele é cantor, é compositor, tem uma carreira brilhante, né, na música gospel. Todo mundo conhece Marcelo Aguiar. O Roberto Marinho é outra peculiaridade que eu queria muito falar. E, inclusive, eu coloquei Marinho aqui para ser honesto com vocês. É coisa que ele confessa não foi, né? Porque até o sobrenome ele mudou. Ficou Roberto Feliciano. Já para fazer uma associação com o deputado Marco Feliciano, que obteve aí 4.987 votos. Não chegou nem aos 5.000 votos lá em São Paulo, obtendo cerca de 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais. Foi o valor que o Roberto Marinho recebeu de fundo partidário e não conseguiu ser eleito vereador. Rapaz, o pastor Marco Feliciano parece que tem um perfil, né? Não consegue eleger os caras que ele indicam. Apoiou outros nomes lá. O próprio Roberto Marinho foi apoiado diversas vezes por ele, apoiou Paulo Marcelo na eleição passada. Será que dessa vez o Feliciano vai conseguir se eleger ele mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, cara. Tenho minhas dúvidas. Ele precisa, inclusive, tá arrumando confusão aí com grandes lideranças, né? É importante ele ter cuidado com isso. Vamos lá. O Reinaldo Virgílio foi uma surpresa enorme e até uma tristeza ele não ter sido reeleito vereador de São Paulo, extremamente atuante. Extremamente atuante. Eu sei que mesmo não morando em São Paulo, a leitura e a reflexão que eu faço aqui, o eleitorado de São Paulo perdeu um importante vereador com pautas extremamente importantes, inclusive nessa linha do conservadorismo. Teve um destaque muito grande, né, durante esse seu mandato, mas infelizmente não conseguiu ser eleito, ficou com 21.183 votos. É provável, inclusive, que seja aproveitado no próprio governo, né? Se for o Nunes, aí pode ser aproveitado de alguma forma, porque a votação dele foi realmente muito importante. Se não, de repente, você vê, eu não sei em que posição ele ficou, mas é comum uma Câmara tão grande quanto a de São Paulo, um vereador às vezes é eleito e prefere, devido a algum acordo político, assumir uma secretaria, então ele deixa, né, a vaga na Câmara, e isso pode de alguma forma beneficiar o Reinaldo Virgílio, que disputou pela União Brasil, e pode ser pastor Reinaldo, né, da Igreja Quadrangular Global. Pode assumir o cargo, né? Vamos acompanhar. A pastora Sandra Alves, essa sim foi a grande surpresa. Ela já era vereadora de uma cidade do interior de São Paulo e acabou sendo alçada, né, a candidata a vereadora na capital. Era ainda uma incógnita, né? Muita gente estava preocupada com o resultado da eleição dela. Ela obteve um fundo partidário importante, a gente falou sobre isso aqui, cerca de 4 milhões de reais, o que é um valor expressivo, mas também a gente precisa entender, dentro do contexto de São Paulo, é um valor importante, né? Está dentro do normal, né? Essa é a grande verdade, está dentro do normal. E a gente vê o resultado desse valor que ela recebeu agora, né? O resultado dos votos. E só, obviamente, que fique claro para você que talvez não compreenda, não tem nada a ver com compra de votos. O cara ganhou 1,5 milhão, 2, 3, 4 milhões de reais, vai comprar voto? Não funciona assim. Mas esse recurso, que é legal, muitas vezes é tido como imoral, ele é utilizado para campanha, para estrutura, para carro de som, para panfletagem, para contrato de pessoal, né? Para ir para a rua e material de mídia e tudo mais. Então é um valor que é importante que se tenha. Eu nunca fui contra o fundo partidário. Agora, nós temos que ver o resultado. Cadê o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Como é que o cara recebe 1,5 milhão de reais e só tem 4 mil votos? Ele não fez campanha? Ele usou em que esse recurso? Entende? A pastora Sandra recebeu 74.192 votos. Está no top 10 das mais votadas, dos vereadores mais votados em São Paulo. Pastora Sandra Alves agora vai exercer esse mandato de vereadora na capital paulista. A Débora Santana, lá de Salvador, é missionária, né? Obteve 10.137 votos, nós publicamos aqui também, foi eleita vereadora
na capital da Bahia, né? Pelo PDT. Parabéns para a missionária, a Débora Santana. O PL também indicou lá no Recife o Netinho Eurico. E aí eu acabei de fazer um comentário sobre a igreja, né? Como que a igreja, às vezes, os caras não chegam junto. O Netinho Eurico é filho do pastor Eurico, que é deputado federal. Deputado federal, inclusive, eleito pela Assembleia de Deus de Pernambuco, do pastor Ailton, né? A EADPE. Mas não conseguiu eleger o Netinho Eurico. Ficou com 1.515 votos lá na Grande Recife. Não foi eleito o filho do pastor Eurico, né, um deputado federal. Gente boa também, pastor Eurico. O pastor Josué, o Josué Augusto, do PL, também é uma figura importante dentro do cenário de Pernambuco, sobretudo dentro do cenário cristão, mas ele pesa contra ele exatamente o contrário, né? Enquanto que o Netinho Eurico tem o apoio da Assembleia de Deus, não votou, obviamente, em massa nele, que se tivesse votado, ele tinha sido um dos mais votados, tem o apoio, né, goza do apoio do pastor Ailton. O pastor Josué, o Josué Augusto não tem. Pelo contrário, ele tem a aversão dessa galera toda, né? Porque ele é, talvez hoje, o principal crítico do pastor José Ailton, lá em Recife. Mas ainda assim, ele obteve 648 votos. Então eu considero que mesmo ele não tendo sido eleito em Recife, ele foi um vitorioso. Porque ele não brigou contra somente a máquina pública, né, os candidatos indicados pelo prefeito, pela aquela toda estrutura. Pelo contrário, ele brigou contra o povo da igreja, que tende a ser extremamente vingativo contra ele, porque ele é o principal crítico à gestão do pastor Ailton. E ainda assim ele obteve 648 votos, está no caminho certo. Precisa agora manter isso, né, e multiplicar para a próxima eleição. Sugiro, inclusive, que ele continue disputando na próxima eleição, inclusive em 26, pode ser um candidato a federal ou a estadual, para se manter em evidência. E a gente vai lá, né, dar esse apoio ao pastor Josué Augusto. O Pablo Marçal, aí não foi vereador, foi para prefeito de São Paulo, estava com aquele discurso que ganharia no primeiro turno, sempre dizia que isso é impossível, não faz o mínimo sentido uma eleição tão disputada quanto foi essa de São Paulo, ele queria ganhar no primeiro turno, mas ele tinha que dizer aquilo, né? E aí, o que eu vou dizer aqui agora é que é interessante. Mas vamos lá, ele não foi vencedor, ficou fora do segundo turno, por muito pouco, né? Por muito pouco mesmo. Eu acredito que ele pesou muito a mão quando ele decidiu mostrar aquele laudo falso, fraudulento do Guilherme Boulos. Isso pode, com certeza, ter tirado muito voto dele. Se não fosse esse fato, muito provavelmente ele teria sido alçado ao segundo turno com o Guilherme Boulos. Mas pesou a mão. E agora ficou fora do segundo turno, né? O Pablo Marçal. Vai assistir de camarote o Guilherme Boulos com Nunes? Claro que não. Ele já sinalizou a possibilidade, inclusive, de apoiar o Nunes. Deixou isso em aberto no segundo turno. Veja como que é a política, né? Eu falo isso aqui o tempo inteiro e vocês não acreditam. O cara bateu de forma absurda no Nunes e agora ele tem uma desculpa perfeita. Porque nós não podemos deixar a esquerda ganhar, então vamos nos juntar com o Nunes. Entende? Veja como que funciona a política, né? Veja quando eu digo a vocês que não existe direita nem esquerda, existe existe o meu interesse. Existe o meu interesse. E agora vai ser interessante. Não é só para o Marçal. O Malafaia provavelmente vai declarar apoio ao Nunes, porque a ideia é essa. E o evangélico besta vai comprar, né, essa mensagem. Não, agora é justificável, porque nós não podemos permitir que a esquerda vença em São Paulo. Quem é que comanda a esquerda? Quem comanda São Paulo hoje? É a esquerda, cara. O Nunes é de esquerda, todo mundo sabe disso, mas agora o Pablo Marçal vai ter um argumento justificável para apoiá-lo. E eu já faço uma previsão. É de que, muito provavelmente, inclusive ele já diz, né, a próxima postagem, Pablo Marçal recebe 1,7 milhão de votos e sinaliza a candidatura ao executivo em 2026. Ele já deixou claro que não vai disputar o legislativo, ou seja, não vai ao Senado, porque aí ele já tira o problema da reta dos Bolsonaro, né? O Eduardo vai disputar o Senado, então poderia ser um problema. Mas ele pode disputar ou ao governo do Estado ou à presidência da República, que ele já dizia que não disputaria, né? Só se Lula morresse. Mas, vamos ver. Ele já deixou claro que não vai. Eu acredito, e vem a minha previsão, que ele não vai disputar absolutamente nada.
porque muito provavelmente ele vai estar inelegível. Né? O que ele fez durante essa campanha é óbvio que ele vai ficar inelegível, vai enfrentar um processo eleitoral gravíssimo pelos reiterados crimes que ele praticou ao longo dessa eleição, dessa disputa eleitoral. Mas vale salientar que, embora tendo ficado fora do segundo turno, o cara teve 1.719.000 votos. Isso é uma votação extremamente expressiva para um candidato que só usou da sua própria oratória. Claro, essa história de foi uma eleição de graça não foi, ele não teve fundo partidário, mas ele teve dinheiro, né? Ele recebeu milhões e milhões e milhões. Até o momento que eu vi, tinha 6 ou 7 milhões de doações. Né? Muita gente doou para o Marçal, e é natural que se doou. Então não foi uma eleição de graça, né? Teve algum tipo de aporte lá. Claro, comparado com os outros, com os seus adversários, foi mínimo. Mas é isso, ele foi um grande vencedor, 1.719.000 votos, é uma votação realmente muito expressiva para alguém que não tinha, né, um fundo partidário e não tinha um grande partido, não tinha tempo de rádio e TV, então realmente foi muito boa a votação, mas eu acredito que ele ficará de fora das próximas eleições. E aí, o Gilberto Nascimento, né, a gente até tinha publicado que ele não tinha sido eleito, mas a gente foi feita a correção no nosso perfil no Instagram, que eu já quero aproveitar para lhe convidar a nos seguir, tá aqui o Instagram do Fuxico Gospel. O Gilberto Nascimento, do PL, foi reeleito, né? O vereador lá, ficou lá embaixo, quase não consegue, mas conseguiu. Esse que importa. Por um voto, se fosse só por um voto, ainda assim, era o que importava. O Gilberto Nascimento foi reeleito vereador por São Paulo. E aqui começam as letras do texto. Enfim, foi reeleito vereador por São Paulo e está agora, será reconduzido ao cargo a partir de 2025. Esses foram os principais nomes da disputa eleitoral ligados ao mundo gospel. Tem, obviamente, outros nomes, mas a gente vai ficar por aqui para não ter que estar falando todos os nomes. Né? O que você acha disso? O que você achou dessas votações? Quais são as suas considerações? O que você acha, né, do Pablo Marçal, por exemplo, ter ficado de fora do segundo turno? Vão dizer que foi fraude, vão dizer que foi escambau, vão dizer que foi Deus. Eu digo não. Eu digo que ele usou a estratégia certa até certo ponto, mas em certa medida ele pesou demais a mão e correu esse risco, não só de ficar de fora do segundo turno, como acabou se concretizando, né? Como também até mesmo de ficar inelegível. Há quem diga que ele pode inclusive ser preso pelo que ele fez com essa questão da divulgação do documento do Guilherme Boulos, ter fraudado esse documento. Eu não sei se ele é ré primário, se ele já foi, eu já sei, parece-me que já tem uma condenação, eu não sei como é que está a situação jurídica dele. Mas isso é grave, né? O que o Pablo Marçal fez é muito grave e a gente vai agora acompanhar os desdobramentos desse caso. Se você quiser ficar sabendo sobre o que acontece no mundo gospel, esse aqui é o canal. Então se inscreve, ativa a notificação e quando a gente publicar você vai ser o primeiro a saber.